No dia 26 de agosto, utilizamos todo o tempo disponível para reforçar nossas posições. O setor sobrecarregado atribuído à nossa divisão oferecia várias áreas de desembarque para o inimigo. Infelizmente, nossas armas pesadas estavam disponíveis apenas para fornecer bloqueio e fogo de cobertura em caso de ataque. Durante a noite de 28 de agosto, fomos transferidos para Khadorov, no Dnipa, para reforçar uma companhia de canhões que ocupava um ponto estrategicamente importante na linha de frente. Esse ponto comandava as alturas do banco em ambos os lados do rio e estava ocupado por forças dispersas. O povoado estava situado ao longo de um caminho não pavimentado, onde dois riachos convergiam, e havia moradias primitivas espalhadas pelo vale em direção ao rio. A partir da posição do canhão, nossa visão do rio estava obstruída por árvores, cercas irregulares e casas rústicas de barro com telhados de palha e paredes caiadas. Um grande e proeminente edifício de pedra servia como ponto de referência central antes de nossa presença inesperada e indesejada. Provavelmente fora a escola do vilarejo. Abaixo de uma encosta íngreme, a menos de 100 metros de nossa posição, o rio fluía lentamente em direção a destinos desconhecidos. Na beira leste da vila, havia uma plantação de tomates. A partir da borda da encosta, a extensa extensão do rio serpenteando ao redor de pequenos grupos de ilhas era claramente visível, e a margem leste estava densamente coberta por árvores e arbustos. Uma ilha rasa logo à nossa frente estava coberta de vegetação densa, efetivamente escondendo qualquer sinal da presença soviética. Nossa bateria de artilharia de apoio, localizada em uma característica dominante do terreno, estava entrenchada perto de um coletivo de tomates, de onde tínhamos uma vista esplêndida do território ocupado pelo inimigo. Era possível distinguir as localizações das concentrações das tropas inimigas através das espirais verticais de fumaça que se elevavam de muitas fogueiras. Nossa artilharia permaneceu ativa e participou de bombardeios intermitentes, numa tentativa de interromper as rotas de abastecimento inimigas que estavam escondidas de nossa vista. Caso contrário, a linha de frente permaneceu tranquila. Pouco tempo após nossa chegada, sentamo-nos em frente a uma das cabanas e tirei minha harmônica de seu local habitual em um bolso interno de minha farda. Enquanto começava a tocar músicas folclóricas, rapidamente uma coleção variada de civis nos rodeou, surgindo das cabanas circundantes como sombras. A melodia rústica e nostálgica trouxe vida à audiência, e eles aplaudiram e cantaram sua canção folclórica, Stenka Hassin, com seus lenços brilhantes. Mulheres e meninas acenaram no ritmo, os mais velhos e as crianças batiam os pés no barro russo ao ritmo da música tocada em uma harmônica alemã. Após uma hora, recebemos uma ordem do comandante do pelotão de caça-tanques para espalhar palha em uma antiga instalação de armazenamento para usar como alojamento. Desapontados por não nos alojarmos nas cabanas dispersas, obedecemos relutantemente. Muitos de nós sentiam como se tivéssemos caído em uma armadilha, já que o prédio tinha apenas uma entrada e estava localizado no centro da vila, o que não oferecia um campo de tiro claro em nenhuma direção. Pelo menos teríamos preferido acampar em uma área aberta à qual estávamos acostumados. Nosso canhão permaneceu acoplado ao trator a 20 ou 30 metros de nós, sob um bosque de árvores, e um sentinela foi designado para vigiar perto da única porta dos alojamentos. O céu limpo trouxe uma fresca noite de verão, e cerca de 30 de nós nos acomodamos nos alojamentos improvisados, onde logo mergulhamos em um sono profundo. Logo antes do amanhecer, acordamos sobressaltados com as explosões repentinas de granadas perto de nosso refúgio. Uma rajada de metralhadora bateu na parede de madeira do refúgio, e o guarda saltou pela porta em direção à escuridão do prédio. "Os russos estão aqui! Os russos estão aqui!" ele gritou. Peguei minhas botas, agarrei meu equipamento e cinto de munição, e me apressei junto com Hartmann e vários outros em direção à única saída. Fiéis à disciplina alemã, nossos primeiros pensamentos foram chegar ao canhão e nos precipitamos na escuridão. Vi um brilho ardente se arquear em nossa direção desde a margem do riacho e imediatamente reconheci a mecha ardente de uma granada. Por instinto, mergulhei atrás do trator e a granada explodiu sem causar danos. Segundos depois, os poucos homens que conseguiram se agrupar perto do canhão de Hartmann no início do ataque surpresa abriram fogo com rifles e metralhadoras, ajoelhados atrás do trator ou deitados no chão.
Enquanto retirava 2 granadas do meu cinto e as lançava em um arco amplo sobre o trator em direção à margem do riacho, Hartman lançou uma terceira granada mais longe no barranco. Enquanto suprimíamos o fogo inimigo, o repique das metralhadoras russas diminuiu e não recebemos mais granadas do leito do riacho. Nesse ínterim, mais homens do pelotão haviam corrido para fora do prédio e estavam tentando chegar à nossa posição vindo da direção da ponte de madeira. Uma nova refrega irrompeu a cerca de 100 metros de nós. De repente, avistamos o líder do pelotão correndo à nossa frente gritando: "Estou ferido!" E rapidamente desapareceu na escuridão perto do celeiro de armazenamento. Aproveitando os momentos de menor fogo, desacoplamos o canhão e começamos a atirar na densa vegetação ao longo do riacho, de onde ainda podíamos distinguir os clarões dos canhões das armas russas. As balas atingindo o escudo de nosso canhão ecoavam claramente, mas com várias dúzias de projéteis antipessoal, conseguimos suprimir o fogo deles, e os russos desistiram de futuros ataques. Tudo isso aconteceu em menos de 10 minutos. Hartman e eu nos apressamos até o celeiro de armazenamento, onde Lightning estava deitado com uma ferida de bala na coxa, que já estava sendo enfaixada por uma equipe médica. A ferida sangrava profusamente. Embora o médico informasse que nenhuma artéria tinha sido seccionada e nenhum osso estava quebrado, deixamos os 2 comunicadores e o condutor do Lightning e regressamos ao nosso pelotão. Hartman assumiu o comando do pelotão e ordenou a Borjar e a mim que estabelecêssemos contato com a sede da companhia na aldeia, com cautela. Pisamos na ponte e imediatamente distinguimos a forma sem vida de um russo que jazia a vários metros de nós. A silhueta do seu corpo contrastava abruptamente com a madeira pálida sob a brilhante luz da lua. Aparentemente, o inimigo interrompeu o seu ataque e recuou. Em poucos minutos, chegamos à sede da companhia, localizada numa quinta. A sede estava cheia de feridos sendo atendidos por um paramédico. Lá fomos informados de que, ao mesmo tempo que atacaram os nossos alojamentos, os russos lançaram um ataque contra outra unidade aquartelada na extremidade leste da aldeia. Apresentamos o nosso relatório e, para nosso alívio, fomos imediatamente dispensados para regressar ao ambiente mais familiar do nosso pelotão. Após regressarmos da sede da companhia, mudamos o canhão para uma posição mais vantajosa, cerca de 50 metros do armazém. A partir desta posição, podíamos cobrir uma área que se estendia do topo do barranco até a ponte e estaríamos preparados para receber qualquer ataque sob fogo direto. Observamos o barranco de perto e as encostas à nossa direita e esquerda, mas não detetamos mais movimento inimigo nem recebemos mais tiros. Havia relatos circulando de que o ataque russo tinha sido repelido e que o Lightning tinha sido atingido na perna, justo quando começávamos a sentir-nos seguros no nosso novo ambiente. Repentinamente, à medida que a luz da manhã crescia, observei à nossa esquerda um pequeno grupo de russos a arrastar uma metralhadora pesada sobre uma elevação atrás da escola. Apressamo-nos para as nossas posições defensivas designadas e imediatamente abrimos fogo contra eles com projéteis perfurantes e explosivos. À medida que ficamos sem munições antipessoal, os russos abrigaram-se, deixando vários mortos e feridos em terreno aberto. Disparamos na direção onde estavam escondidos e na escola abandonada para evitar que estabelecessem uma posição de metralhadora. Após vários disparos, observamos vários russos a recuar rapidamente em direção à sua retaguarda, seguidos pelo som rápido da nossa metralhadora MG-34. Subitamente, o ar bem à nossa frente explodiu com fogo de armas pequenas a curta distância. Os soviéticos infiltrados estavam a atacar-nos, e os gritos dos ibanes eram claramente audíveis de dentro da cobertura do barranco. Através de arbustos densos, árvores e pequenos jardins de girassóis, tomates e plantas de feijão, o inimigo aproximou-se novamente da nossa posição, lançando granadas de mão que rolavam até 10 passos do nosso canhão antes de explodir. Desesperadamente, retiramos o último estojo de munições de 37 milímetros do nosso trator, enquanto os carregadores do canhão afastavam e chutavam um monte de estojo de projéteis gastos para limpar a área em redor do canhão. Restavam-nos apenas 30 projéteis perfurantes de blindagem, e enquanto carregava o último carregador de munições na minha carabina, uma rápida verificação com os outros revelou que eles também tinham esgotado as suas munições. Hartman tinha apenas metade de um carregador de munições para a sua metralhadora leve. Os russos tentaram cruzar a estrada para chegar ao edifício de armazenamento, e estava claro para todos nós que tínhamos que evitar a todo custo que eles alcançassem o seu objetivo.
para não ficarmos isolados do resto da companhia, o que significaria uma aniquilação inevitável ou rendição. Por volta das 10 horas da manhã, o último projétil anticarro foi disparado do canhão fumegante. Numa tentativa de evitar que os russos usassem o nosso trator, eles atacaram diretamente o edifício, que logo foi incendiado, seja por fogo traçador ou coquetéis Molotov. Incapazes de saber se tinha havido tempo suficiente para uma evacuação dos quartéis, só podíamos esperar que o oficial ferido tivesse sido levado para um local seguro enquanto esgotávamos os últimos projéteis de munição. Retirei o ferrolho do canhão e atirei-o para a vegetação antes de me juntar a Hartmann para nos arrastarmos por um dos barrancos que conduziam para o oeste, às vezes rastejando sobre os nossos estômagos através da vegetação e depois avançando de cobertura em cobertura. Finalmente, conseguimos chegar a uma caverna escavada profundamente na argila do barranco. Lá encontramos vários habitantes da aldeia, olhando temerosamente para o som da luta, com rostos ansiosos. Obviamente, a aldeia tinha sido previamente avisada do iminente ataque, e os aldeões tinham se arrastado para o buraco para esperar o fim da batalha, ignorando a presença dos civis aterrorizados. Escalamos até ao topo do barranco. A partir deste ponto de observação mais elevado, pudemos ver os russos agrupados em torno do armazém, a cerca de 300 metros de distância. De trás de uma árvore, mirei cuidadosamente mirando ao redor com medo e agitando levemente as mãos abertas enquanto se aproximava da nossa posição. Após uma busca superficial, ele foi levado à sede do regimento para interrogatório na manhã seguinte. A companhia de fuzileiros relatou a descoberta de um corpo não identificado onde o córrego encontrava o Dnieper. Mais tarde, ficamos sabendo pelo comandante da companhia que o corpo era de fato do tenente, que havia sido executado com um tiro na nuca, provavelmente por um comissário político. Não foram encontrados vestígios dos outros 2 membros desaparecidos de uma das seções de fuzileiros, e o mais provável é que tenham sido levados para o outro lado do Dnieper como prisioneiros. Um oficial médico russo capturado posteriormente após o cerco de Kiev informou que os prisioneiros alemães capturados nessa área haviam sido executados antes da capitulação soviética daquela cidade. Mais tarde, ouvimos relatos de que durante a noite do ataque, o mestre da escola da aldeia e um jovem membro comunista chamado Olga, que haviam se juntado a nós para cantar canções na noite anterior, tinham deslizado através da escuridão para nadar cruzando o largo rio. Ao chegar às posições soviéticas, eles haviam fornecido informações detalhadas às tropas russas na margem leste, descrevendo nossas posições e força, antes de guiar inadvertidamente um batalhão russo através do rio em direção ao nosso acampamento. Nossos quartéis estavam localizados perto de uma ponte que fornecia uma passagem sobre este barranco em direção à aldeia. A guerra no leste havia começado a mostrar sua brutalidade. No entanto, nenhum de nós poderia prever ou compreender que a amargura e a raiva dos russos, após a invasão de seu país, cresceriam mais intensas a cada ano que passava. Muitos prisioneiros russos capturados no início da campanha haviam expressado um forte desejo de lutar ao nosso lado contra Stalin e o governo soviético. À medida que o tempo passava, o liderado comunista abandonou o apelo ao sacrifício pelo comunismo e passou a apelar fortemente ao patriotismo inerente do povo para defender a mãe Rússia contra os invasores fascistas. Tornou-se um dever patriótico para todos, sem exceção. Assim, o conflito evoluiu para uma guerra do povo russo contra os agressores alemães, em vez de uma luta pela sobrevivência do partido. Infelizmente, as medidas brutais dos soviéticos poderiam ser comparadas ao comportamento dos ocupantes alemães nas áreas traseiras, muito longe da linha de frente. Através dos excessos cometidos contra o povo russo, o soldado alemão tornou-se, para o simples russo, um combatente e apoiador de uma instituição política assassina e desprezada. Devido a essa doutrina estabelecida e ordenada a partir de Berlim, inúmeras atrocidades foram cometidas, por sua vez, contra os soldados nas linhas de frente. Embora os soldados de primeira linha não estivessem conscientes do assassinato de milhares de pessoas inocentes pelas equipes de extermínio do sistema, nem dos excessos praticados para pacificar as áreas capturadas por nossas tropas do Partido Nazista de Ação. Os comandantes das divisões na frente, assim como muitos comandantes de regimentos e batalhões, eram veteranos e participantes da Primeira Guerra Mundial, que dirigiram e lutaram a guerra com imparcialidade inegável, incutida no cerne dos oficiais do exército do Kaiser. Deve-se acrescentar que, durante toda a campanha no leste,
Nunca testemunhei um único incidente em que os soldados russos que se renderam não fossem tratados corretamente ou em que os feridos inimigos capturados não fossem atendidos medicamente exatamente como os nossos. Durante o ataque a Karniz, os prisioneiros simplesmente foram enviados para a retaguarda sem guarda, pois cada homem disponível na linha de frente era desesperadamente necessário. No entanto, eu mantinha a crença de que, entre as massas de prisioneiros enviados dessa maneira para a retaguarda, muitos comunistas e patriotas russos aproveitavam a oportunidade para se esconder na vegetação e, eventualmente, estabelecer contato com os crescentes grupos de partisãs. 2 dias depois, nossa companhia seguiu as unidades mais avançadas como reserva e desembarcou na margem oposta, aproveitando a confusão das forças inimigas. Estabelecemos com sucesso uma cabeça de ponte profunda, que continuou a ser fortificada com o envio de mais forças do outro lado do rio. As baterias de artilharia alemãs dispararam incessantemente contra as posições inimigas na margem oposta de Khadorov, e, simultaneamente, uma linha de fogo foi estabelecida a leste do afluente do Danipa, perto de Valika. Ao cair da noite, as unidades avançadas haviam alcançado a área de Yanik. Em 17 de setembro, o reforçado Regimento de Infantaria 438 avançou ainda mais contra um inimigo fraco, mas fortemente resistente, perto de Valika. Resistimos enquanto tentávamos estabelecer contato com elementos avançados de outro corpo ao longo da estrada Irkovtsi. O objetivo do ataque foi alcançado ao anoitecer. Depois de eliminar os bolsões de resistência, continuamos pressionando para a frente, avançando em direção à rota principal vital de Kiev até a área de Irkovtsi, cortando assim uma importante rota de retirada soviética. Durante a noite, tivemos pouco descanso enquanto cavávamos na terra dura para fortalecer nossa linha. Suamos e trabalhamos no ar úmido até o amanhecer, enquanto o constante rugido de veículos motorizados e o tilintar de blindagens chegavam até nós das posições inimigas. Durante o dia 18 de setembro, continuamos fortalecendo nossas posições. Embora a linha inimiga tivesse se tornado silenciosa e pouco movimento fosse detectado à medida que a noite se aproximava, sentíamos segurança, sabendo que as forças soviéticas haviam se retirado mais para o leste, deixando apenas uma retaguarda para atrasar nosso avanço. De repente, a noite explodiu com o impacto dos projéteis de artilharia. Ao longo da estrada Rogossov, para isolar a área noroeste de Irkovtsi, repelimos 11 ataques inimigos entre as 10 horas e 2 horas e 50 minutos da manhã. O amanhecer testemunhou a eficácia de nossa defesa, pois podíamos ver inúmeros corpos vestidos de marrom amontoados à nossa frente. Veículos em chamas se espalhavam pela paisagem, enviando colunas de fumaça preta e oleosa para o céu. Recebemos relatórios de que várias unidades motorizadas inimigas foram completamente destruídas, e o pessoal do regimento nos apresentou com orgulho uma lista de equipamentos capturados: 16 metralhadoras pesadas e leves, 8 peças de artilharia pesada, 9 caminhões, 2 veículos médicos, 2 veículos de combustível e 6 transportadores de munição. Foram feitos 400 prisioneiros, e o número aumentou para 800 até 19 de setembro. Vários destacamentos do Regimento de Infantaria 436, que haviam sido designados para eliminar as forças inimigas restantes na margem leste, também alcançaram seus objetivos com apenas algumas baixas leves. Nos dias seguintes, capturamos mais de 1000 prisioneiros enquanto penteávamos as margens do Danipa, convencidos de que a União Soviética havia perdido a guerra. Deserções estavam acontecendo em grande número, com pessoas roubando barcos e atravessando o Danipa durante a escuridão, numa tentativa de se afastar do exército soviético. A visão de indivíduos maltrapilhos, sozinhos ou em pequenos grupos, se aproximando de nossas posições com as mãos para cima, tornou-se comum. E nossa confiança continuava a crescer de que a guerra terminaria antes das primeiras geadas. Em 23 de setembro, nosso batalhão foi atacado por infantaria russa com uma força surpreendente. Conseguimos repelir o assalto com poucas baixas, e o inimigo foi rejeitado, deixando algumas peças de artilharia leve e muitas armas de infantaria espalhadas pelo chão à nossa frente. Permanecemos em nossas posições até recebermos a ordem de que a margem oposta do Danipa estava livre de forças inimigas e que nossa divisão deveria se retirar desse setor. Com o término dos combates ao sul e sudeste de Kiev, as baixas entre nossas próprias forças foram calculadas.
Cada companhia havia sofrido uma taxa média de baixas de 15 a 20%, e uma companhia de fuzileiros do Regimento de Infantaria 437 havia sofrido, nos 2 meses anteriores, uma média de 4 mortos, 2 desaparecidos, 14 feridos e 2 doentes, totalizando 22 homens. A força de nossa companhia antitanque antes das operações era de cerca de 100 a 120 homens. O equipamento e as armas eram mantidos em condições relativamente boas, e a importância de manter corretamente todo o material militar, como nos era constantemente incutido durante nosso treinamento básico, estava dando resultados. As linhas oficiais de suprimento e material entre as tropas e a sede da companhia se tornaram muito informais à medida que as tropas aprendiam a sobreviver com os recursos da terra e os recursos inimigos capturados. Com o início da temporada de chuvas e lama, as unidades de primeira linha rapidamente aprenderam que os carros russos nativos eram mais confiáveis do que as pesadas carroças puxadas por cavalos do nosso próprio exército, projetadas para estradas pavimentadas. Os carros paniel russos estavam sendo usados cada vez mais, seja a partir de equipamentos capturados ou em contravenção às rígidas regulamentações, às vezes confiscados de civis sem autorização. Nossa companhia de caçadores de tanques da 14º Panzer havia perdido 2 tratores por minas terrestres, e outros haviam sofrido danos e desgaste nos motores e nas lagartas. Apesar dos esforços de nossos engenheiros, as peças de reposição tornaram-se inatingíveis, mesmo depois de procurarmos em um raio de até 100 quilômetros em todo o exército e nas áreas traseiras do corpo. As tropas haviam se tornado especialistas em se virar por conta própria. No final de agosto e início de setembro, a companhia tentou utilizar os caminhões capturados a partir das grandes quantidades de material inimigo abandonado pelo inimigo em retirada, especialmente na área de batalha de Kaneve. Nossas tropas conseguiram reunir uma grande quantidade de veículos em bom estado. O comandante da companhia trouxe um caminhão-tanque completo, aumentando consideravelmente nosso estoque de suprimentos de combustível não oficial. Os russos possuíam uma grande quantidade de caminhões pesados Ford resistentes, bem como caminhões de fabricação nacional. Parecia que esses 2 tipos constituíam todo o inventário de caminhões inimigos, e sempre escolhíamos os Fords fabricados nos Estados Unidos, sempre que possível, uma vez que peças de reposição pareciam sempre estar disponíveis. Devido a esse método de recuperação e uso, nosso exército parecia ser composto por veículos de todos os tipos e descrições de toda a Europa Central, o que às vezes tornava impossível obter até mesmo as peças de reposição mais simples. Encontrávamos inveja do sistema de abastecimento russo. Embora seu inventário de armas e equipamentos não fosse tão variado ou especializado quanto o nosso, o que tinham era confiável e podia ser apoiado logisticamente em quase qualquer lugar. Em 25 e 26 de setembro, o corpo principal da divisão afastou-se da área de combate anterior nas margens oeste do Danipa. Mais uma vez, longas colunas cinzas abriram caminho através de um terreno ondulado em direção ao sul. As forças inimigas que nos haviam enfrentado com tenacidade nas semanas anteriores pareciam evaporar diante de nosso avanço. Durante o mês de outubro, a divisão avançou pela Ucrânia adornada com as esplêndidas cores do outono. As colheitas haviam sido recolhidas e grandes montes de feno e colheitadeiras salpicavam a paisagem, criando uma imagem reminiscente da América. Marchamos em direção a Kremenchuk, o que nos transmitiu a mensagem de que a cidade de Odessa, no Mar Negro, ainda estava sob cerco. Rumores se espalharam entre as fileiras de que a nós e as unidades romenas havia sido atribuída a tarefa de capturá-la. Em 17 de outubro, soubemos que Odessa havia caído. Uma ampla cama de madeira, coberta com almofadas coloridas e coroada por um grande dossel, estava dentro da fazenda. As mulheres falavam um dialeto semelhante ao que se ouve nos vales hoje em dia, nos ajudando com leite fresco e pão branco. Sentimos-nos completamente à vontade nesse ambiente. Vários dias depois, cruzamos o rio Buge em uma ponte de pontões sinuosa que lutava contra a correnteza e entramos na cidade portuária de Nicolás. Junto com o comandante da companhia e alguns outros homens, tive a oportunidade de ver cruzadores blindados meio construídos de cerca de 1.000 toneladas nos diques secos. A marcha continuou em direção ao nosso novo objetivo, Gerson. Em 25 de outubro, cruzamos novamente o poderoso Dnieper, cujas águas nos tinham exaurido de suor e sangue. Cerca de 100 quilômetros ao norte,
Era evidente que as forças do Exército do Sul haviam avançado ao longo do Mar de Azov e agora se dirigiam a Rostov. Precisávamos estabelecer uma ligação à medida que avançávamos. A resistência inimiga se intensificava e desencadeavam-se intensas batalhas de 26 a 28 de outubro. No entanto, as divisões do 11º Exército já haviam aberto caminho pelo estreito corredor de Perekop, abrindo o caminho para o nosso avanço em direção à Península da Crimeia. Como parte do Comando Sul Supremo, nossa divisão, juntamente com a 50ª Divisão de Infantaria do 54º Corpo, tinha a missão de perseguir implacavelmente o inimigo em direção a Bakhtisarai e Sebastopol. Ao mesmo tempo, precisávamos cortar a estrada para Sebastopol. As unidades motorizadas estavam se preparando para o próximo ataque em 31 de outubro. Sinais evidentes de uma retirada completa do inimigo se tornaram aparentes. Os destacamentos avançados avançaram rapidamente para o sul em longas colunas, enquanto as unidades de tração animal avançavam mais lentamente para a frente. Cavalos de um regimento de infantaria e artilharia foram forçados a beber de um único poço, já que outras fontes de água tinham sido envenenadas pelos soviéticos em retirada. A grande quantidade de carros e gado agrupados criava a impressão de exércitos invasores de outro século varrendo a estepe. Nossa crescente sensação de isolamento do mundo ocidental nos acompanhou em direção à Crimeia. Enfrentamos uma séria escassez de água e os poucos poços e cisternas que não haviam sido envenenados continham água salobra, variando de desagradável a imprópria para consumo. Cavalos e soldados sofriam de sede insaciável enquanto trabalhavam sob o calor inclemente. A escassez de água para os cavalos se tornou crítica, tornando necessário trocar até mesmo os animais mais fortes e saudáveis nas hastes. A companhia tentava fazer café com a água salobra, mas adoçá-lo com sacarina resultava em uma mistura de sabor terrível que só podia ser consumida com grande determinação. As companhias de fuzileiros e as unidades de tração animal agora percorriam uma média de 50 a 60 quilômetros por dia. Em contraste, as unidades motorizadas de reconhecimento e os Panzerjägers avançavam muito mais rápido e logo alcançavam o Vale de Alma, que atravessava a península da Crimeia em direção ao Mar Negro. A península era caracterizada por 3 grandes cadeias de montanhas: Alma, Kacha e Velvek. A parte norte da península era composta por vastas estepes salgadas com longas bacias dedicadas à produção de sal. Aqui, a água do Chivas poderia evaporar facilmente, deixando um valioso depósito de sal que revestia as bacias, algo raro e difícil de obter em muitas outras regiões da Rússia. Durante nosso avanço pela Ucrânia, observamos como o sal era usado como fonte de comércio entre os habitantes e valorizado mais do que em nossa própria pátria, o que mostrava o alto valor atribuído a esse precioso produto. As mulheres camponesas nos ofereciam bandejas de sal e pão como sinal de boas-vindas enquanto passávamos pelas aldeias. A Crimeia Central é uma planície quase desprovida de árvores, mas fértil e bem cuidada. Aqui, assim como em todo o Império Soviético, as fazendas estavam sob controle das coletividades, kolkhozes. Nos meses de inverno, tempestades de neve e gelo atingiam a região a partir do leste da Ucrânia. As montanhas Yaila estão ao sul, erguendo-se abruptamente do Planalto Central até uma altura de 2.000 metros e depois caindo abruptamente em direção ao Mar Negro, na costa sul. Essas montanhas são densamente arborizadas e os vales que se dirigem para o norte têm uma vegetação exuberante. Aqui, vemos plantações de frutas junto com as pitorescas aldeias tártaras. Logo, avançamos para um campo de batalha cujo nome nos perseguiria por muitos meses: Sebastopol. Nos aproximamos de suas fortalezas do norte e nordeste nos primeiros dias de novembro. Durante esses primeiros dias de novembro, tivemos pouco contato com o inimigo, mas as baterias de artilharia avançada continuaram a disparar contra nosso flanco oeste exposto. Em 2 de novembro, destacamentos dos regimentos de infantaria 436 e 437 partiram da área de reunião no assentamento de Chalisco e logo encontraram forte resistência nas primeiras horas da manhã. Apesar da pressão inimiga vindo da esquerda, avançamos em direção a Aga-Abulá e rompemos as defesas inimigas para abrir a rota de avanço. Com a chegada da escuridão, a forte pressão inimiga em nosso flanco esquerdo tornou-se mais evidente, e as concentrações inimigas só foram dispersas pelo fogo da artilharia pesada. Rumores circulavam de que, devido à falta de pessoal,
Voluntários russos dos campos de prisioneiros de guerra estavam sendo usados para reforçar as tripulações de artilharia. Durante a noite, continuaram os esforços de ruptura por parte das unidades de infantaria naval soviéticas. Os ataques se chocaram contra nossas fortes defesas, enquanto os desesperados soviéticos tentavam abrir caminho por nossas linhas em direção a Sebastopol e a costa para proteger o flanco oeste aberto e silenciar uma bateria inimiga na costa do Mar Negro, que estava impedindo o avanço das unidades da divisão. Um destacamento da divisão de infantaria 438 atacou em direção ao oeste e sudoeste, e uma pequena unidade avançada conseguiu chegar a uma posição simulada desta bateria, onde encontraram barris de artilharia de madeira apontando ameaçadoramente, mas impotentemente, para o céu. Os russos conseguiram esconder a posição falsa da bateria pesada, que estava mais ao sul, perto de Nicolás. Com a chegada da escuridão, conseguimos capturar as posições exteriores dos canhões costeiros. Após uma luta feroz, um navio inimigo foi avistado operando no Mar Negro, e nosso pelotão abriu fogo contra ele durante a noite. As forças inimigas abandonaram a bateria costeira e as unidades navais sobreviventes foram evacuadas da península em barcos para serem levadas a bordo dos grandes navios soviéticos que estavam na costa. Durante essa operação, o 2º Batalhão do Regimento de Infantaria 438, juntamente com outros 20 companheiros, encontrou a morte de um soldado. Ficou claro para nós que os russos tinham controle absoluto do Mar Negro, pois os navios de guerra soviéticos eram visíveis no horizonte, navegando livremente fora do alcance de nossas armas. Durante os combates do dia anterior, a força aérea russa foi vista em números enormes, mas a esquadrilha de caças de Mauder logo limpou o céu de aviões inimigos. Em 3 de novembro, a seção avançada do meu regimento, composta por unidades da 14ª Companhia de Infantaria Motorizada, Panzerjäger e 9ª Companhia de Bicicletas, avançou em direção a uma pequena vila Tata a sudoeste de Abel Sheikh ao meio-dia. Lá, encontramos um armazém abandonado que continha suprimentos russos, incluindo numerosas caixas de cigarros papirossi. O avanço continuou ao longo do Vale de Kusher sob os raios do sol poente. A paisagem parecia surpreendentemente bela, com uma estrada estreita ladeada por álamos e fazendas de frutas. À medida que nos aproximávamos da borda do assentamento, o elemento avançado foi alvo de um intenso fogo inimigo, e imediatamente abrimos fogo com meu pelotão em direção a um inimigo invisível entre as casas. O oficial encarregado da 9ª Companhia avançou. A metralhadora mais próxima disparava quase continuamente, enquanto o atirador esvaziava o tambor em alvos que se moviam rapidamente. A tensão no ar era palpável enquanto continuávamos a carregar e disparar contra as figuras distantes que se apressavam entre as casas. Tentamos dar a impressão de que estávamos lá em força regimental e não apenas como um fraco elemento avançado com apenas uma companhia de rifles e 2 canhões antitanque. O engano foi bem sucedido e observamos vários soldados soviéticos vestidos com longos casacos azul escuros da marinha se retirando pelo vale em direção ao mar. Um lanceiro ferido estava deitado a alguns passos atrás de nós, à beira da estrada. Seu capacete estava virado a poucos metros de onde ele estava deitado. Um assistente médico ajoelhou-se ao seu lado e desabotoou sua farda empoeirada para fazer um curativo na ferida. Em questão de segundos, os gritos de socorro do soldado se transformaram em murmúrios ininteligíveis enquanto ele jazia no chão com os olhos febris e arregalados, olhando para a frente na escuridão, enquanto a sombra da morte se abatia rapidamente sobre ele. O médico removeu o relógio do pulso do soldado morto e rapidamente começou a coletar seus pertences dos bolsos do uniforme rasgado e manchado de sangue. Nos afastamos e nos perdemos em nossos próprios pensamentos e responsabilidades. Os pensamentos daqueles que estavam por perto eram profundamente pessoais, e não se podia deixar de sentir uma intensa compaixão por nosso irmão, na luta que tinha sido atingido. No entanto, cada homem se voltou para se concentrar em si mesmo, pensando em como poderia ser o próximo a cair, o próximo a encontrar seu destino na Rússia. Às vezes, sentíamos que éramos possuídos por esses pensamentos, tão indefesos quanto diante da morte que rapidamente envolvera nosso camarada soldado. Assim, começamos a perceber que estávamos sendo consumidos por esta terra estrangeira. Lutávamos para suprimir esses pensamentos no calor da batalha, mas essas emoções reprimidas se enrolavam em cada nervo,
esticando até o ponto de ruptura através da experiência repetida de um terror indescritível. A cura para o turbilhão interno só poderia ser encontrada por meio da ação de ajudar os feridos de todas as formas possíveis ou de empunhar armas e equipamentos de guerra atirando no inimigo. O soldado de infantaria se consumia com uma raiva implacável e crescente, e as mentes febris só podiam se concentrar em vingar os camaradas caídos. Em matar o inimigo e destruí-lo. Os níveis mais altos de fúria cresciam até atingir níveis suicidas. Tão próximo à vida, ao medo e à coragem durante horas de calma. Às vezes discutíamos o impacto em nossas vidas de viver com privações e perigos diários, e o consenso geral era que os homens simples de natureza robusta muitas vezes lidavam com a situação de maneira mais eficaz e com menos estresse pessoal do que aqueles considerados geralmente inteligentes ou sensíveis. No entanto, não há regras para guiar essa filosofia, e ela permanece inerente à situação momentânea, que nunca se repete, já que cada situação na guerra é diferente. Os tiros de fuzil e rajadas de metralhadora explodiram a uma distância muito curta, com as balas voando sobre mim e atrás de mim. Saltei rapidamente da carruagem e girei sobre mim mesmo, apenas para ver um grande número de russos a não mais de 50 passos de distância, movendo-se rapidamente entre as árvores frutíferas. Uma sensação de frio gelado me envolveu ao perceber que nossa pequena unidade estava isolada da nossa companhia, e me joguei ao chão entre os limões do canhão. Nervosamente, aproximei o guardamato da minha carabina à minha bochecha. Apontei para uma das figuras sombrias e apertei o gatilho. O fuzil leve recuou com o disparo, e o medo paralisante desapareceu imediatamente, enquanto colocava outra bala na câmara do parafuso da carabina. Nossa equipe de metralhadoras, alertada pela rajada de tiros, apressou-se para suas armas e girou freneticamente o tubo em forma de cone em direção à nossa retaguarda. Em questão de segundos, eles varreram o matagal entre as árvores com uma chuva de fogo. Meu time do canhão saiu cambaleando debaixo dos abrigos e apressou-se até a minha posição no canhão. No entanto, não era impossível usar o canhão sem colocar nossas próprias forças em perigo com fogo direto. Os russos haviam conseguido se infiltrar entre nós e as casas Tata, onde estavam estacionadas as tropas das 9ª e 14ª companhias. Podíamos ver as tropas da companhia saindo apressadamente das casas ao longe, alertadas pelo intenso fogo. Rapidamente, irrompeu um tiroteio nos pomares de frutas, quando os soviéticos desencadearam um fogo implacável sobre nossa posição. Por sua vez, eles se tornaram alvos de nossas principais tropas, que responderam com um fogo mais intenso de ambas as direções. A unidade de assalto inimiga foi efetivamente destruída, e aqueles soviéticos que não foram abatidos pela chuva de tiros foram feitos prisioneiros. Os interrogatórios dos prisioneiros revelaram que a força inimiga fazia parte da unidade que havia tentado alcançar a costa através de nossas linhas no dia anterior. Os prisioneiros estavam vestindo uniformes azul marinho, aparentemente recentes, já que ainda estavam impecavelmente limpos. Os prisioneiros afirmaram ser membros de uma unidade de infantaria naval de elite, e ficamos impressionados com a enorme quantidade de poder de fogo que havia sido gerada por um grupo tão pequeno de homens. Todos estavam equipados com rifles semi-automáticos ou submetralhadoras de cano curto, capazes de disparar 72 projéteis a partir de carregadores de tambor. Eu rapidamente saltei da carruagem e girei sobre mim mesmo, só para ver um grande número de russos a não mais de 50 passos de distância. Estavam se movendo rapidamente entre as árvores frutíferas. Uma sensação de frio gelado me envolveu ao perceber que nossa pequena unidade estava isolada da nossa companhia. Arrojei-me ao chão entre os limões do canhão. Nervosamente, aproximei o guardamato da minha carabina à minha bochecha. Apontei para uma das figuras sombrias e apertei o gatilho. O leve fuzil recuou com o disparo, e o paralisante medo desapareceu imediatamente. Enquanto colocava outra bala na câmara do serrojo da carabina, nossa equipe de metralhadoras, alertada pela rajada de tiros, apressou-se para suas armas e girou freneticamente o tubo em forma de cone em direção à nossa retaguarda. Em questão de segundos, eles varreram o matagal entre as árvores com uma chuva de fogo. Meu time do canhão saiu cambaleando debaixo dos abrigos e apressou-se até a minha posição no canhão. No entanto, não era impossível usar o canhão sem colocar nossas próprias forças em perigo com fogo direto.
Os russos haviam conseguido se infiltrar entre nós e as casas Tata, onde estavam estacionadas as tropas das 9ª e 14ª companhias. Podíamos ver as tropas da companhia saindo apressadamente das casas ao longe. Alertadas pelo intenso fogo. Rapidamente, irrompeu um tiroteio nos pomares de frutas, quando os soviéticos desencadearam um fogo implacável sobre nossa posição. Por sua vez, eles se tornaram alvos de nossas principais tropas, que responderam com um fogo mais intenso de ambas as direções. A unidade de assalto inimiga foi efetivamente destruída, e aqueles soviéticos que não foram abatidos pela chuva de tiros foram feitos prisioneiros. Os interrogatórios dos prisioneiros revelaram que a força inimiga fazia parte da unidade que havia tentado alcançar a costa através de nossas linhas no dia anterior. Os prisioneiros estavam vestindo uniformes azul marinho, aparentemente recentes, já que ainda estavam impecavelmente limpos. Os prisioneiros afirmaram ser membros de uma unidade de infantaria naval de elite, e ficamos impressionados com a enorme quantidade de poder de fogo que havia sido gerada por um grupo tão pequeno de homens. Todos estavam equipados com rifles semiautomáticos ou submetralhadoras de cano curto, capazes de disparar 72 projéteis a partir de carregadores de tambor. Eu rapidamente saltei da carruagem e girei sobre mim mesmo, só para ver um grande número de russos a não mais de 50 passos de distância. Estavam se movendo rapidamente entre as árvores frutíferas. Uma sensação de frio gelado me envolveu ao perceber que nossa pequena unidade estava isolada da nossa companhia. Arrojei-me ao chão entre os limões do canhão. Nervosamente aproximei o guarda-mato da minha carabina à minha bochecha. Apontei para uma das figuras sombrias e apertei o gatilho. O leve fuzil recuou com o disparo, e o paralisante medo desapareceu imediatamente. Enquanto colocava outra bala na câmara do serrojo da carabina, nossa equipe de metralhadoras, alertada pela rajada de tiros, apressou-se para suas armas e girou freneticamente o tubo em forma de cone em direção à nossa retaguarda. Em questão de segundos, eles varreram o matagal entre as árvores com uma chuva de fogo. Tomei uma das submetralhadoras e vários carregadores de tambor de um dos prisioneiros para meu próprio uso, pois já não confiava muito no lento fuzil 98 para combate próximo. Senti-me mais seguro equipado com uma arma automática de alta capacidade e a mantive comigo durante muitos meses. Ao longo de um estreito caminho, um antigo muro de pedra, cercado por um pomar de vegetais, se estendia entre as habitações dispersas. Derrubamos pedras do muro para criar aberturas de fogo à nossa frente. Atrás de nossa posição, construímos uma barricada com as pedras soltas como proteção contra o fogo de morteiro e artilharia inimiga direcionada para nossa linha. Em nosso setor, continuamos tendo sorte, já que os projéteis explosivos de alto calibre continuaram impactando a certa distância atrás de nós, enquanto trabalhávamos para reforçar nossa posição de fogo. Uma vez mais, fomos interrompidos por um contra-ataque inimigo. A infantaria naval soviética se arrastava entre a densa vegetação entre as árvores, aproximando-se de nós a curta distância. E, de repente, figuras silenciosas, vestidas de azul e preto, ergueram-se diante de nós como sombras fugidias no amanhecer. A metralhadora entrou em ação novamente, acompanhada pelos latidos de nossos morteiros mais atrás na linha. Segundos depois, os projéteis impactaram, lançando nuvens de terra ao céu, a cerca de 150 passos de nossa posição. O inimigo interrompeu seu avanço e se desvaneceu novamente entre a vegetação, deixando seus mortos e feridos para trás. Enquanto percorríamos a área, encontramos um soldado russo ileso que estava desorientado e deitado atrás de um tosco toco de árvore, a 50 metros de nossa posição do canhão. Ordenei que ele levantasse as mãos e avançasse em direção à nossa posição. Ele tropeçou para a frente com as mãos erguidas e um sorriso amigável no rosto. Retiramos 2 granadas de mão e um tambor cheio de munições do seu cinto, e um mensageiro o escoltou até a sede de nossa companhia. O incômodo e onipresente mortificador continuou a assombrar nossas vidas diárias com explosões esporádicas, explodindo dentro de nossas linhas sem aviso prévio. Em uma ocasião, enquanto explorava as características do terreno à nossa frente com binóculos, nosso comandante de companhia tropeçou para trás com os braços estendidos e as mãos cruzadas sobre o peito, com ambas as mãos lacradas e sangrando. Fragmentos afiados de morteiro haviam cortado limparmente alguns dedos de ambas as mãos. Além das lesões em suas mãos, ele saiu ileso,
e seu comunicador o acompanhou até o hospital de campanha. Em 5 de novembro, a divisão foi atribuída à tarefa de tomar o vale de Velvec, perto de Duvankoi, Gashikoi e Baluku-Takoi. O objetivo foi alcançado naquela noite, e os assaltos que se seguiram durante os próximos 2 dias tomaram a forma de um avanço em flecha, capturando uma grande extensão de defesas exteriores e posições de campo a nordeste da fortaleza de Sebastopol. As elevações perto de Mackenzie, a própria cidade, e a característica do terreno identificada como Colina 363,5 foram capturadas e mantidas através de combates intensos. Na tarde de 7 de novembro, o regimento recebeu a ordem de posicionar nossos canhões na linha defensiva no perímetro ocidental de Mackenzie. Pouco depois, um dos pelotões da companhia destruiu um tanque inimigo durante um contra-ataque soviético. Nosso trator saltou pela estrada acidentada a caminho de nosso novo destino, o lado ocidental das montanhas Yaila. O alto planalto que se estendia à nossa frente estava denso de florestas e vegetação, e ao observá-lo de longe, as colinas suavemente elevadas e os vales rasos de onde tínhamos acabado de avançar pareciam um tapete verde e marrom suave. Tivemos uma vista esplêndida do campo que cercava os acantilados de Arai e os íngremes penhascos de calcário branco ao sul, banhados por um suave brilho rosado contra o sol poente. Parecia um cenário sereno. No entanto, o som da guerra ecoava de nossas baterias nas alturas, e por sua vez, os projéteis inimigos explodiam com força no planalto de Mackenzie, a cerca de 20 passos da trilha. Encontramos uma enorme trincheira de concreto de onde sobressaía a boca de fogo de um canhão de tiro rápido soviético. Sua placa de aço erguia-se abruptamente no céu vespertino. Ele havia sido abandonado recentemente e estava claramente destruído por um canhão oculto, que havia atingido diretamente o tanque de combustível desprotegido. Continuou a lançar faíscas e metal dentado na área durante várias horas depois que as explosões diminuíram. Nos aproximamos cautelosamente ao veículo e finalmente as chamas se extinguiram o suficiente para nos permitir retirar o cadáver esmagado e chamuscado do motorista morto do caminhão. Novamente, com o pôr do sol, a chuva chegou sob abrigos pingando. Com ombros cansados, as tripulações da artilharia cavaram e abriram uma sepultura no terreno rochoso para seu camarada morto. A sepultura rasa foi escavada em silêncio, cada membro perdido em pensamentos privados que inevitavelmente nos atormentavam. Quando perdíamos um dos nossos, os homens seguravam com força as ferramentas de trincheira escorregadias enquanto cavavam a sepultura rasa. A identificação foi retirada do cadáver e seus restos chamuscados foram colocados para descansar, firmemente envolvidos em um lençol de borracha. Enchemos a sepultura com terra e colocamos seu capacete gasto e danificado sobre o montículo que o cobria. Era difícil imaginar que sua jornada pela vida havia chegado ao fim, deixando apenas um capacete de aço e um pequeno monte de terra em uma encosta da Crimeia. A chuva se intensificou, lavando a terra das pedras desmoronadas que tínhamos empilhado sobre sua sepultura. Na escuridão, eles brilhavam como giz branco, refletindo a luz das bengalas que estouravam e flutuavam ao longe sobre Mackenzie. A chuva fria caiu durante toda a noite, correndo das bordas dos capacetes até nossos pescoços, enquanto movíamos a artilharia pela argila espessa em direção a uma posição defensiva. Com o nascer do dia, compartilhamos café quente com o sentinela que ocupava uma posição de metralhadora, enquanto nos informava sobre os fortes contra-ataques soviéticos que haviam ocorrido neste setor nos dias anteriores. Motivados por sua história, voltamos a cavar na terra, cavando mais fundo e empilhando pedras ao redor de nossa artilharia para nos protegermos dos estilhaços dos projéteis. De repente, e em silêncio, das trevas surgiram ondas de soldados inimigos. Tropas de elite da infantaria naval soviética avançaram em nossa direção, suas fileiras reforçadas com brigadas de trabalhadores recrutados dos cais e fábricas de Sebastopol. Eles atacaram nossas posições a partir da mata densa na frente de Mackenzie, avançando em ondas escuras em nossa direção, enquanto os gritos dos cavalos, "Ura!", brotavam da linha que se aproximava. Nós saltamos para nossas armas. Nós, os atacantes, nos tornamos defensores e nos preparamos para defender nossas posições passo a passo, tão amargamente quanto os russos haviam feito nessas mesmas alturas vários dias antes. Abrimos fogo com explosivos a queima-roupa contra as fileiras de atacantes.
O estrondo da batalha abafava os gritos dos soviéticos. A carga frenética de nossas armas ocultava o terror que havia envolvido nossas fileiras. A metralhadora pesada próxima queimava uma fita após outra de munição brilhante, através da bandeja de alimentação, enquanto as cápsulas vazias caíam em um fluxo interminável do receptor quente, detonando cartuchos de morteiro que surgiam na terra pedregosa a 50 metros à frente de nossas defesas, enquanto nossas equipes de morteiros atrás de nós tentavam frear as ondas que avançavam sobre nós. Pouco a pouco, o ataque se chocou contra nossas linhas. O terreno aberto à nossa frente estava cheio das formas escuras dos mortos e moribundos. Apenas os gritos dos feridos eram audíveis através do zumbido em nossos ouvidos, causado pelos tiros de centenas de armas a curta distância. O ar do amanhecer permanecia pesado e quase sufocante devido às amargas fumaças da pólvora, e através da fumaça e da poeira, podíamos ver vagamente as formas dos soldados inimigos feridos que se contorciam de agonia diante de nossas posições. Em questão de minutos, enfrentamos outro ataque e o sol se elevou sobre o horizonte para revelar o horror completo do campo de batalha. Impulsionados pelo ódio e pela sede de sangue, com generosas doses de vodka, os russos cambalearam e titubearam diante das pistolas ameaçadoras empunhadas por seus comissários. Seus fortes gritos de "Ura" foram novamente perdidos no ensurdecedor estrondo das armas que explodiam sobre o tumulto. Ouvi o atirador da metralhadora dizer: "Não posso continuar matando", enquanto apertava o gatilho e mantinha firme, disparando uma rajada de balas do cano fumegante em direção às massas de atacantes. Nossos projéteis assoviavam e faziam buracos nas fileiras em colapso. À tarde mal permanecíamos conscientes, enquanto cambaleávamos no ar espesso de fumaça e fuligem, com os ouvidos zumbindo. Os corpos, sobrecarregados e exaustos pelo cansaço e pelo terror da batalha, tropeçavam fracamente com nossas próprias pernas, enquanto tentávamos limpar os destroços de nossa posição de artilharia. Os metralhadores já não conseguiam esticar os dedos da mão direita. As equipes de morteiros mal conseguiam levantar os braços de tão exaustos. Os canhões das metralhadoras jaziam no chão, em pilhas de cinza escura. Os estojos vazios formavam montes reluzentes espalhados por toda parte. Sob nossos pés, um silêncio pesado se abateu sobre nossa linha. O atirador da metralhadora e seu carregador estavam caídos de exaustão sobre sua arma, olhando fixamente para o vazio de onde haviam surgido as ondas de atacantes. A equipe da mochila havia se jogado no chão, incapaz de compreender o horror do ataque. Atrás de nossas linhas, o eco metálico das ferramentas de trincheira era fraco, enquanto o zumbido em nossas mentes febris desaparecia lentamente. Lembrei-me de uma história de como alguns defensores de uma fortaleza na Idade Média empilhavam os mortos em fileiras para usá-los como defesa de emergência. Agora, uma comparação me veio à mente. Os russos mortos e feridos jaziam emaranhados e densamente dispersos diante de nossas posições. A densa vegetação que havia protegido seu avanço estava rasgada e destroçada por milhares de balas e estilhaços de projéteis. Com o pôr do sol, recebemos com gratidão a proteção da escuridão. Durante toda a noite, os gritos dos feridos russos, eles jaziam na terra de ninguém, em frente às nossas linhas, continuavam a nos atormentar. Reforçamos nossa posição e trabalhamos sob caixas de munição. Não observamos nenhuma tentativa por parte dos soviéticos de resgatar seus feridos, seja clandestinamente ou sob a proteção de uma bandeira branca. O sono era impossível em nosso setor. No batalhão, haviam sido contados apressadamente centenas de mortos inimigos, arriscando-nos a disparos de atiradores de elite. Muito tempo depois, ainda podia ouvir as palavras do atirador de metralhadora em meus sonhos. Simplesmente não consigo continuar matando. Milagrosamente, minha equipe da mochila não havia sofrido baixas. Embora o batalhão tivesse sofrido inúmeras perdas, as ondas soviéticas conseguiram penetrar em uma seção de nossa linha antes de serem repelidas em combates corpo a corpo. Naquela noite, enquanto recolhíamos munição e rações no quartel-general, nos deparamos com a estação médica de campo. Agora, com os gritos de nossos próprios feridos ecoando em nossos ouvidos, tentamos avançar às cegas na escuridão. Seguíamos um par de carregadores de macas, enquanto contornavam crateras de bombas, cheias de água barrenta. Passamos ao lado de fileiras de nossos próprios mortos envoltos em abrigos improvisados, aguardando sua última jornada para a retaguarda nos vagões de carga.
Mas naquela noite, eles tiveram que esperar, pois os feridos tinham prioridade de transporte. Podíamos ver um jovem cirurgião militar curvado sobre uma figura inerte, trabalhando incansavelmente com a ajuda de sargentos médicos, com as mangas arregaçadas sob a fraca luz das lanternas de campo. Os abrigos improvisados pendiam pesadamente da chuva, estendidos sobre as obras de terra cheias de feridos, e sob a luz amarela de uma lanterna que silvava, eram administradas injeções de tétano e morfina. Feridas eram cuidadosamente enfaixadas, pulmões eram comprimidos, artérias eram amarradas, membros eram envolvidos e ossos quebrados eram colocados no lugar. Nossos feridos eram colocados em fileiras,